Muito boa noite. Eu acho que tem que aumentar o número de lanches. Aí resolve o problema. Eu fiquei sem, então. Enfim, né? Gente, vamos lá. Antes de nós entrarmos na palavra, nós temos... Hoje é o último domingo do mês já. Vocês já viram que acabou novembro? Semana que vem já é dezembro. E é Natal. E é 2025. E quando veja é Natal de 25. E bora lá. E hoje, sempre no último domingo, a gente apresenta as crianças ao Senhor. Nós não temos o hábito aqui na igreja de batizarmos crianças. E nos inspiramos na própria vida de Jesus, que diz a palavra lá em Lucas 2:22, que Jesus, passados os dias da purificação de Maria, ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Só vou abrir aqui para pegar os outros textos, tá? E depois o versículo 42, aqui o capítulo 2, conta toda a história de Jesus, quando ele completou 12 anos de idade. Preste atenção, quando criança, bebê, ele foi apresentado. Quando ele completar 12 anos, gente, que era o período onde a criança ela começava a fazer parte dos rituais religiosos da época. Então, com 12 anos, subiram à festa conforme o costume. Então, ali ele começava a ser inserido. Por exemplo, aqui, com 13 anos, a gente começa a colocar as crianças, aliás, agora já adolescentes, a ouvirem a palavra. Meu filho já disse para mim: pai, quando eu fizer 13 eu não vou ficar te ouvindo. Ah, tu vai, eu falei para ele. Entende? Por quê? Porque é esse período ali, por isso que na quarta até a gente tem o culto dos adolescentes, dos 13 aos 17. Então, já estou sofrendo resistência dentro de casa. Por quê? Porque ele entende que ainda a palavra não é para o nível de capacidade dele cognitiva. E está tudo bem, a gente vai ver o que faz até lá. E da mesma forma era naquele tempo. Então a partir dos 12, então eles começavam a ser inseridos. Aqui nós temos, né, o Ministério Infantil, nós temos o Juad, começa a ser inserido. E aí somente no capítulo 3 e no versículo 21 de Lucas vai acontecer o batismo de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, agora Jesus já é adulto, possivelmente ele tinha 30 anos agora, Jesus também o foi. Então, essa foi a trajetória da vida de Jesus e nós nos inspiramos nisso, para o batismo. Porque é uma grande responsabilidade a gente batizar uma criança, e essa criança, ela ser conduzida aos caminhos do Senhor. Por isso que a gente batiza a partir de pré-adolescente, depende da maturidade até a adolescência. Em cima disso, eu convido a passar aqui então o Antônio Brandão Neto, juntamente com a Carla Guedes Moraes, para apresentar Maria Cecília Guedes Cerejo ao Senhor, e as testemunhas é Júlio César Bresolim e Simone Carvalho. Podem passar aqui então, eles e as testemunhas, e também o pastor Anderson Simão e a Daniela Simão, juntamente com o Ravi. E se você não foi chamado, fique sentado, tá? Eu vou ler só o primeiro nome, você sabe quem você é, né? Pode ficar mais aqui, gente, por favor, acredite, vai faltar espaço. Adriano, Lilian, Roger, Patrícia, Rafael, Mariana, Larissa, Eric, Juan, Anela, Tatiele, Jonathan, Marley, Rosane, Newton, Cássia, Silvano, Deise e Leonardo. Não tem como Ravi se desviar. Não tem. Se desviar, tem alguma coisa errada. Entenderam, gente? É mais ou menos, pode ir mais um pouquinho para lá, gente. Eu falei para vocês. Brincadeiras à parte, mas esse é o papel da família. Esse é o papel da família, esse é o papel das testemunhas, esse é o papel principalmente dos pais,
Então a gente não terceiriza. Às vezes eu ouvia isso, e tudo aquilo que, não vou entregar meu jogo aqui, mas eu comecei a falar, e aí começou a parar de chegar em mim o tipo de coisa assim: o meu filho não faz as coisas, o meu filho não isso, o meu filho não aquilo. Eu perguntava: e tu faz? Porque a maior forma de ensinar os filhos é o que, gente? Da boca para fora todo mundo sabe, é o exemplo. Mas os filhos, eles nos veem mais do que nos ouvem. Os nossos filhos nos veem muito mais do que eles nos ouvem. E o que faz a diferença na vida deles é o que eles veem, não é o que eles ouvem. Ou você acha que os filhos não ficam pensando muitas vezes assim: manda eu fazer, mas não faz. E aí, às vezes eles não falam com medo do castigo. Mas para alguns pais eles ainda falam na cara. Falam na lata. Por que não vai tu? Por que não faz tu? Por que eu vou fazer se tu não faz? Então nosso maior, gente, exemplo, aliás, nossa maior forma de ensino é o exemplo. É o exemplo. Então quando a Bíblia diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar, não é só com palavras, mas é com o nosso exemplo de vida. Esse é o exemplo. E isso marca, gente, está lá em Provérbios 22:6. Isso marca. E diz a palavra, e a palavra toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. E se a Bíblia diz que mesmo com o passar dos anos ele não se desviará, é porque isso vai marcar. Talvez você pense que ensinar a criança é falar para ela. Não. E lá em Deuteronômio 6, deixa eu pegar esse aqui, esse aí não está gravado, mas acho que é 6:6. Deixa eu ver aqui. 6:6. Não, bota o 5 primeiro. Ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje li o que, gente? Ordeno, estejam no teu coração. Preste atenção agora. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Serve para todos aqui também. Ensine-as. Primeiro, ame a Deus. Segundo, tenha a palavra no teu coração. Terceiro, ensine com persistência. Com persistência. E fale sobre a palavra. Não é sobre o Grêmio. Não é sobre dinheiro. Estão entendendo? Ensine-as e fale sobre essa palavra, sobre esse Deus que está no teu coração, quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando você for deitar e quando você levantar. E vai dar outras orientações, amarra como sinal e assim vai, né? Coloca na testa, que é um negócio que eles tinham aqui com um pendurico aqui. Por quê? Para não esquecer do Senhor. Então é responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos aquilo que tem no coração. Tem uma frase que está rodando muito que eu achei interessante. Se a igreja é opcional para os pais, ela é desnecessária para os filhos. Só que eu acho que está certo o texto, está certo, mas eu penso um pouco além. Se Deus é relativo para os pais, e é para muitos aqui relativo, depende do quanto está precisando, aí realmente para os filhos vai ser desnecessário. Que a gente possa depender de Deus, amém? Depender dEle.
e que a gente seja o maior exemplo para os nossos filhos. Porque Davi foi um homem muito, muito sábio, muito inteligente. Um homem de Deus, né? E diz lá em 1 Crônicas 28:9, eu gosto muito desse versículo. É uma das últimas palavras que ele traz para Salomão, e ele diz: quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus, reconhece. Tem uma tradução que diz: conhece o Deus do teu pai. Vocês entendem que Deus não tem neto? Sabia que Deus não tem neto? Deus tem filhos. Olha o que Davi está dizendo: Salomão, conhece o Deus que eu conheço. E sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração. Presta atenção. Quem aqui já colocou sonda? Quem já colocou sonda? Sabe o que eu estou falando, né? Sabe o que é sondar? É botar, é ir lá dentro, sim ou não? Sondar é ir lá dentro. Davi disse para Salomão: Salomão, o Senhor vai lá dentro, Ele sonda o coração, e Ele conhece a inclinação dos teus pensamentos. Aí o grande conselho: se você o buscar. Está vendo que Deus não tem neto? Está dizendo: Salomão, depende de ti, eu te ensinei o caminho, você o encontrará, mas se você o abandonar, Ele também te rejeitará. Que conselho Davi dá para Salomão? É nosso papel aconselhar os nossos filhos a respeito do Senhor, porque eu entendo que é a coisa mais importante da vida, mais importante da vida. Tento passar isso para o meu filho, que é Deus. Tem muitas coisas que foram importantes, são importantes na minha vida, mas Deus continua sendo o maior valor. Vamos, ainda que não começaram a chorar, né? Vamos apresentar eles ao Senhor então. Vamos nos colocar de pé, gente. Quase que eu esqueço. Que a minha oração é uma, mas se vocês tudo orando para cá é outra. Vamos todos juntos orar e abençoar então a Maria Cecília e também o Ravi. Pai, como igreja do Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida da Maria Cecília, a vida do Antônio, a vida da Carla. Nós como igreja, nessa noite, nós queremos abençoar a vida dessa criança, colocar ela diante do Senhor, apresentar a vida dela ao Senhor e pedir que a Tua graça, o Teu cuidado esteja sobre a vida dessa criança. Pai, nós abençoamos a vida dos pais, das testemunhas, ó Deus, que eles possam ajudar a Maria a conhecer o Senhor, que ela possa crescer em estatura, crescer em sabedoria e crescer debaixo da graça e do cuidado do Senhor. Que todos os planos e os projetos que o Senhor tem para a vida, ó Deus, desta menina, o Senhor possa cumprir na vida dela. Nós oramos como igreja para que ela possa crescer no Senhor, ela possa crescer e conhecer ao Senhor através do exemplo, através do ensino, através das palavras dos pais. Nós a abençoamos e pedimos ao Pai que os olhos do Senhor estejam sobre a vida dela. Senhor, nós colocamos diante de Ti também nessa noite, Pai, a vida do Ravi. Nós abençoamos, ó Deus, esse menino e pedimos, ó Deus, o Teu cuidado sobre a vida dele. Abençoamos a vida do pastor Anderson, abençoamos a vida da Dani, abençoamos a vida de toda a família, de todas as testemunhas que aqui estão. Oramos, ó Pai, para que o Senhor possa guardar a vida dele, que o Senhor possa protegê-lo de todo e qualquer projeto maligno. Senhor, cobre essa família no Teu sangue. Nós os abençoamos em nome de Jesus e oramos para que o Ravi cresça ouvindo a voz do Senhor.
que ele possa crescer com saúde, que ele possa crescer com sabedoria, que ele possa crescer na graça, que ele possa crescer, ó Deus, fisicamente, que ele possa crescer guardado emocionalmente e fisicamente pelo Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, essa família, abençoamos cada vida que vai fazer parte da construção da vida do Ravi. Senhor, que sejam bênção na vida dele, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Gente, vocês podem sentar, né? Parabéns a todos vocês, né? Ajudem, né? Ajudem. Tomar uma água enquanto eles descem. Vai dar para tomar 1 litro, né? Vamos para a nossa palavra, gente. Nós estamos falando sobre fundamentos da nossa fé e nós começamos essa mensagem na semana retrasada. Na semana passada a gente fez uma pausa aqui devido ao retorno do retiro dos jovens e eles compartilharam aquilo que lá no retiro eles receberam de Deus, e hoje a gente então retoma essa série. Eu tinha começado a falar sobre as bem-aventuranças e eu quero dar continuidade hoje nessa palavra, nesse maior sermão da história, ministrada pelo maior ensinador da história, que é Jesus, o maior pregador, o maior pastor que nós poderíamos ter, que é Jesus. E Jesus, ele começa o ministério dele, e muitas pessoas começam a seguir. E aí ele entra com esse grande, ou famoso Sermão do Monte, porque foi pregado ou ensinado no Monte das Oliveiras. Se eu não me engano, foi esse o monte. Lá em Israel é cheio de montes, tá? E aí Jesus trouxe essa mensagem. E é interessante porque Jesus, ele começa o ensino do Evangelho falando sobre felicidade. Porque a palavra bem-aventurança, ela significa não somente feliz, mas a palavra, ela significa ainda mais que feliz. Uma pessoa muito feliz, então, são pessoas que têm essas características. Eu não sei até onde eu vou hoje, tá? Quero dizer que eu vou até um determinado horário, e aí a gente para. Combinado, gente? Agora são 8h08, deixa eu ver, 8h08, certinho. Se eu for até 8h40, tá bom para vocês? Amém ou não amém? Amém ou amém? Então vamos aí 32 minutos de palavra, nem isso, e aí depois a gente finaliza. Então onde eu parar, parei, combinado? Onde parar, parou. Vou tentar, tá bom? A gente já falou, vai para Mateus capítulo 5, versículo 1 a seguir. Ao ver Jesus as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os seus discípulos se aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa foi a mensagem do penúltimo domingo, onde nós entendemos que quem são esses pobres. A palavra pobre no grego, o grego ele é muito rico. Por exemplo, a palavra amor para nós é amor. Tu ama o teu irmão, tu ama a tua esposa, tu ama o teu amigo. E no grego existem, por exemplo, 4 palavras para amor. Existe o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de... Por isso tem uma igreja chamada igreja ágape, do amor de Deus. Aí tem um amor, phileos, que é de filosofia. O que é filosofia?
é o amigo da sabedoria. Sabe que Sofia é sabedoria, Filos é amigo. Então filosofia é aquele que é amigo da sabedoria, gente. Muito bem, parabéns. Então o amor amigo. Então eu te filos, Everton, entendeu? Eu te filos. Então é um tipo de amor. E aí tem a palavra storge, que é o amor família. Então eu te storge, entendeu? Alguns. E aí tem o amor eros, que é o amor físico, a química, o carnal, da onde vem a palavra erótico, entendeu? Então o eros, isso é grego. A palavra erótico vem do grego. Na questão de pobreza, o grego também tem duas palavras. O pobre, que tem poucas condições, super me identifico com ele. Por muito tempo vivi com muito pouco condições, mas nunca me faltou nada. Não tinha aquela abundância, longe disso, mas assim, sempre tinha o que precisava, sempre dava um jeito. Vocês sabem o que eu estou falando? Sim ou não? E aí tem o pobre, aquele pobre que ele precisa de tudo. E esse pobre aqui, quer dizer, que não está aqui agora, que está ali. Bota aqui, Kelly, por favor. Esse pobre aqui, ele é o pobre que necessita de tudo. Porque a Bíblia diz que muito feliz é aquele que é pobre de espírito. É aquele que entende o quanto necessita totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Porque sabe a sua condição. Sabe o quanto... por melhor que a gente seja, o salário, gente, do pecado, o preço do pecado é a morte eterna. Então, alguém aqui não peca. A Bíblia vai dizer o seguinte: não há ninguém que faça o bem e não... Quer dizer, a gente pode buscar fazer o nosso melhor. De vez em quando a gente vai pecar. E o salário do pecado é o quê? A morte eterna. Ou seja, não importa o quão bom a gente seja, a gente depende totalmente da graça de Deus para sermos salvos. Estão entendendo? Sim ou sim? A gente depende dessa graça. Só quem entende isso, entende a sua necessidade espiritual. Por isso que é pobre de espírito. Aqui não está falando pobre financeiramente. Está falando pobre espiritualmente, aquele que entende a sua condição diante de Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Aquele que entende a sua condição diante de Deus, quando olha para Deus, percebe o quanto tem falta. E essa pessoa é muito feliz. Por quê? Porque essa pessoa alcança a salvação. Enquanto aquele que acha que está tudo bem, que está tudo certo, que é muito santo, essa pessoa... ela tem a tendência, esse religioso tem a tendência a não desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. Mas vamos para o versículo 4, que ainda ele conversa com esse 3, que Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Preste atenção, gente, que é meio doido, aliás, o reino de Deus, ele é, como a gente fala, ele é contra o que a gente entende como normal. Poxa, todo mundo busca felicidade, sim ou não? A gente não busca ser cada dia um pouco mais feliz, gente, sim ou não? Pô, é da nossa natureza buscar a felicidade. Jesus sabia disso. E aí ele chamou os discípulos, aquela multidão seguindo ele chamou os discípulos. Visualiza isso, gente. Ele tinha feito uns milagres, todo mundo correndo atrás de Jesus. E ele junta os discípulos e começa a ensinar: olha, é o seguinte, gente. Todo mundo está procurando aqui resposta, milagre. Todo mundo está procurando uma ajuda. Todo mundo está procurando ser mais feliz. E é o que todo mundo procura. Só que ele dá um contra nos discípulos. Porque ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. E eles entenderam, aquele que entende a sua condição. Poxa, mas ele não está falando sobre aquele que é o mais feliz. Ele é mais feliz porque ele se encontra com Deus, quando ele reconhece
a sua total dependência da bondade e da misericórdia de Deus, entende? E aí ele vai para a segunda bem-aventurança, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que choram. Poxa, gente, vai contra. Como que pode ser feliz os infelizes? Quem chora não está feliz, é ou não é? Raramente a gente chora de 10. Vamos lá, de 10 vezes que a gente chora, quantas é de tristeza? Os chorões aí me falem. 11. Vamos dar uma melhorada, Zé. Vamos botar 9 então, né? 9, né? Aí uma a gente chora de alegria, mas outras 9 é de tristeza, não adianta. Então assim, felizes os infelizes. É que ele não está falando de um choro qualquer aqui. Ele está falando do choro, do arrependimento. É esse choro. Ele está dizendo que muito felizes são aqueles que choram pelas suas faltas, que choram pelas suas falhas, que choram pelos seus pecados. Esses são mais felizes do que aqueles que não reconhecem, que não choram e que não sentem nada quando erram. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que não sente nada. Tem gente que faz o mal e não sente. Ô gente, presta atenção nisso aqui. Se isso está acontecendo com você, você tem que ligar uma luz de alerta, porque não é normal num cristão. Não há ninguém que faça o bem e não peque. Mas não tem como um cristão pecar e não sentir. E não sentir e não dar a mínima. E não estar nem aí. Porque tem gente que não está nem aí. E não tem como. Alguma coisa no cristianismo dessa pessoa está errada. Está errada. Mas aí aqui Jesus ele traz a palavra para os felizes. Felizes ou mais felizes são os infelizes. Mais felizes são aqueles que choram. Que choram devido aos seus pecados. Esse choro também significava o choro por uma perda, por uma injustiça. O que também acontece nos dias de hoje. Naquele tempo acontecia muito mais. Mas as pessoas que choravam por algo injusto que estava acontecendo. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus é extremamente justo, mas o meio que a gente vive não é. Alguns dizem assim: a vida não é justa. Não, o problema são as pessoas mesmo. Não é a vida, são as pessoas. E realmente as pessoas, elas, cada um tem a sua justiça, sim ou não? Cada um tem a sua justiça. Cada um entende o que olha para o seu lado, né? Eu acho que isso é o justo. E muitas vezes o outro está olhando do outro lado e dizendo: não, mas eu não acho que isso é o justo. E aí muitas vezes geram os conflitos. E qual é a melhor coisa, gente? Se você quer um conselho, é colocar todas essas suas insatisfações aos pés de Jesus. Amém? Porque Ele é justo. Ele é o justo juiz. E nós podemos errar no nosso julgamento, mas Ele não erra. E aqui também havia o choro pelas perdas. O choro pelas perdas. E aí diz a palavra que todos esses que chorarem pelas perdas, aqueles que chorarem pelas injustiças, aqueles que chorarem
pelos seus pecados, eles serão consolados. Aqueles que choram serão consolados. E a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes, ou os mansos, pois receberão a terra por herança. O que seria esse humilde, né? Tem outra tradução que fala em mansidão. Mansos são aqueles que, mesmo em tempo de conflitos, mesmo sob pressão, eles mantêm o controle. Mesmo sob pressão, eles continuam gentis. Isso não é fácil. Mas a Bíblia diz, a promessa aqui nesse texto, é que aqueles, preste atenção, que conseguirem desenvolver essa capacidade, essa habilidade, da humildade, da mansidão, e Jesus vai dizer que Ele era assim. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas. O que ele diz lá em Mateus 11, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui na parábola, no ensino da bem-aventurança. Ele está falando sobre mansidão e humildade. Venham aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. É a mesma virtude, inclusive são as mesmas palavras que são usadas ali. E é interessante porque esse texto, esse terceiro ponto, a terceira bem-aventurança, ela fala que destas pessoas, ou que estas pessoas, elas herdarão a terra. Então tem promessas de Deus para aqueles que, mesmo sob pressão, mesmo num momento difícil, eles mantêm a gentileza. Porque é muito fácil, né, gente, ser legal quando tu tá bom. É muito fácil você ser uma pessoa maravilhosa quando tu tá perfeito. Mas o ensino de Jesus aqui é dizendo: olha, felizes ou mais felizes são aqueles que diante dos tempos difíceis, eles não estouram, eles não se indignam, eles não explodem, eles se mantêm mansos. E a promessa desse texto é que nós vamos herdar a terra. A mansidão, gente, ela pode alcançar numa pessoa o que a agressividade jamais vai tocar. Quando você agride, você aproxima ou afasta? Aproxima ou afasta, gente? Por que Jesus diz: vinde a mim? Alguém ia ir até Jesus se ele fosse bruto? Não. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde, e vocês vão achar descanso. A mansidão, ela sempre vai alcançar lugares, ela vai alcançar pessoas, ela vai alcançar circunstâncias que a força jamais vai atingir, pelo contrário, vai te afastar. Por isso que herdarão a terra. As pessoas que mais, agora eu vou falar uma coisa um pouco fora, mas eu acho que combina muito com o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. A maior habilidade que um ser humano tem que ter, sabe qual é que é? A habilidade de aprender a se comunicar bem. Já dizia alguém que quem não se comunica, lembra? Se trumbica, é isso? Não é do meu tempo essa.
É do tempo de vocês, né? Quem não se comunica bem se trumbica. Quem não se comunica bem se complica. Sempre se complica. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Sabe uma coisa que me ajuda muito na vida? Mas muito na vida, você não tem noção. É sempre dizer que eu devo ter errado. Qualquer coisa que acontece, e quem anda perto de mim, observa isso aí. Eu sempre digo, eu devo ter comunicado errado. Porque existe uma diferença entre o que eu penso, o que eu digo, o que você ouve e o que você entende. É ou não é? Só isso. Então, por mais que eu pense que eu disse de uma forma que você deveria ter entendido, talvez você não entendeu. E o culpado sou eu. Não adianta eu dizer para você, eu devia ter perguntado, tu entendeu direitinho? Entendi, então me explica. O que eu te disse? Agora, na maior parte da minha vida, eu era o contrário. Eu era meio não, né? Meio é até um elogio. Bem grosso. Não acredito que tu não entendeu. Eu mudei isso. Eu trouxe para mim. Eu devo não ter explicado bem, eu acho. E realmente eu acredito nisso que eu estou falando. Não é uma coisa para facilitar a vida, não. Porque eu entendi que existem esses 4 elementos numa comunicação. O que eu penso, como eu falo, o que você ouviu e como você entendeu. Entre aqui e aqui, gente, é um caminho muito distante. E Jesus diz, aqueles que são mansos, eles vão herdar a terra. Eles vão herdar a terra. Comece a dizer para uma pessoa quando alguma coisa deu errada, alguma coisa deu errado, em qualquer situação. Normalmente quando alguém que está te atendendo, alguma coisa erra, a pessoa fica nervosa. A gente fica nervoso, sim ou não? E daí piora, é ou não é? Aí quando você diz, não, calma, está tudo certo, fica tranquilo, está tudo bem, a gente vai achar uma solução. A pessoa não acalma, sim ou não? E ela te atende muito melhor ainda. Mais feliz não é o dono da razão. Mais feliz não é aquele que acha que sabe tudo. Mais felizes são os mansos. Os mansos, porque eles herdarão a terra. É na prática, gente. De vez em quando me escapa a correia, eu admito. Mas tenho andado mais sem cair a correia. Que cair a correia é uma desgraça, né? Quem andou de bicicleta que caía a correia, gente? Levanta a mão para mim. Tá bom, então, obrigado. Era um saco, né? Quando a correia esticava, a roda vinha para frente, aquele negócio ficava caindo. E arruma aquilo, depois as mãos tudo engraxadas, né? Quem tem bicicleta velha sabe o que eu estou falando. Tinha bicicleta que tu mais passava colocando a correia aqui andando. Valia a pena ir a pé, mas tu ia de bicicleta. Que desgraça. Bem-aventurados ou mais felizes os mansos. Mansidão é como a gente responde diante das situações difíceis. Na verdade, eu achei incrível, maravilhoso, lendo eu li uma série de livros do Augusto Cury há muitos anos atrás, e ele relata, quando Jesus ele é colocado na parede, com aquela mulher que foi pega em adultério, e aí eles vêm para Jesus e dizem assim, coloca Jesus numa parede, porque ali tinha uma questão. Jesus jamais poderia mandar matar alguém, só que a lei de Moisés dizia que essa pessoa tinha que ser morta apedrejada, que foi pega em flagrante adultério. Então, diante da lei, quem mandava ali em Israel, na verdade em Judá, quem mandava era Roma.
Então Jesus não podia dizer, se cumpra a lei, porque ele ia ser acusado. Estão entendendo? Então ele está tomando uma pressão dos religiosos, é sempre os religiosos, ou raça desgraçada, é os religiosos, está tomando uma pressão dos religiosos, e ao mesmo tempo, ele vem ensinar a graça, a misericórdia, e ele está naquele meio, a lei diz, e aí perguntaram para ele, e o que o Senhor diz? E aí a Bíblia diz que ele se agacha, gente, e ele estava na praia, ele começa a escrever na areia. Ô gente, não é normal o que ele fez. Tipo assim, estou tomando uma pressão, vou jogar no celular. Se ele tivesse um celular hoje, eu vou jogar o jogo da cobrinha no celular, nem sei se tem isso ainda. Lembra da cobrinha? Celulares antigos tinha aquele. Lembra do Paciência nos computadores antigos? Só tinha aquilo para jogar. Jogar Paciência. E daí a gente jogava, porque não tinha outra coisa. Ele estava no meio de uma pressão. E ele está escrevendo na areia. Olha a mansidão desse homem. E aí ele encontra a palavra. Ele diz para todos que estavam ali, olha, vamos fazer o seguinte, aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. De tanto eles insistirem, ele se levanta e diz isso. Aquele de você que não tem pecado, quer dizer, ele não disse não atira, nem disse, gente, a gente precisa mais de Jesus, sim ou não? Pô, o cara acha uma saída do nada. Aquela pressão envolvia até questão política, porque ele não podia dizer atira, mas poxa, era a lei de Moisés. E ele diz, não gente, faz o seguinte, pode atirar, aquele que não tem pecado. E aí a Bíblia diz, pode colocar o outro ali, por favor, o 9, que um a um foram deixando, ouvindo eles isto, acusados porque não tem quem não tenha pecado, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles. E aí Jesus se endireitou, não vendo mais ninguém, ele disse à mulher, onde estão teus acusadores? Cadê os caras? Cadê o povo? Ninguém te condenou? Agora olha o que é a graça, né gente? E ela disse, ninguém Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te... Mas a pessoa já está na beira do precipício. Daí os irmãos sabem o que faz? Vão lá e empurram. Quando você vê alguém ferrado, de verdade, é que nem velório. Alguém ferrado é que nem alguém que perdeu uma pessoa muito importante no velório. Sabe o que você tem que fazer quando está com essa pessoa? Sabe não? Você sabe o que você tem que falar no velório? O que tem que falar no velório, gente? Nada, caramba! Tem gente que, ai meu Deus do céu, e como é que foi? Curioso. Se a pessoa falar, você escuta, se não falar, você fica o quê? Você sabe qual é a melhor coisa num velório? É você chegar, dar um abraço, dizer, eu sinto contigo, eu vou orar para que o Senhor te console, e daí você vai lá e senta e fica quieto, porque a sua presença vai ser maravilhoso, entenderam? Porque tem gente que quer ser o dono do velório. Fica a dica de quem já fez. Eu dei tão certo em velório, pastor Anderson, eu passo essa unção para ti em nome de Jesus. Eu dei tão certo em velório que me ligava assim, Cássio, morreu a tia da minha vizinha.
E ela foi no velório do fulano que tu fez, tu pode vir aqui fazer o dela. Eu não sabia nem quem era o defunto, gente. Sabe, mas não tinha nada a ver. Eu ia. Eu ia lá, pedia umas informações, fazia um checklist, sabe? Quem é, de onde via, que time torcia, que gostava, para ter o que falar, né? Eu fiz muito velório, gente. Está empatado velório e casamento, eu não sei o que eu fiz mais. Porque para casar também nunca vi. Casei algum já. Mas eu não sei se velório eu não fiz mais. E é muito mais legal. O que vocês estão rindo? Sabe por que é mais legal? Porque no velório eles te ouvem. No casamento ninguém ouve. No casamento a única coisa importante é a noiva, gente. O noivo, ele é só um detalhe ali, pode ser um vaso. Não importa. É real. A noiva, cadê a noiva? Quando ela chega, você sabe que só começa quando a noiva vem, né? O noivo está lá, suando. Entendeu? Apavorado. E a noiva não chega. Quando chega a noiva, todo mundo se posiciona. É real. Deixa eu voltar aqui. Da mesma forma, a gente não precisa falar nada para quem está mal, gente. Eu acho que dizer assim, ó, se eu puder te ajudar em alguma coisa, conta comigo. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Jesus, ele não disse nada. Jesus é o nosso referencial de vida e fé, amém ou não? Ele não disse nada. Ele perguntou, cadê os que te condenavam? Foi tudo embora. Ele disse, nem eu te. O meu conselho é, agora vai e não faz de novo, pô. Olha aí onde tu te meteu. Mas foi isso. Foi isso. Deixa eu ver, caralho. Eu tenho 4 minutos. Para nós seguir o combinado. Vou fazer mais uma, amém? Pode colocar lá. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Gente, a gente tem que se incomodar com as injustiças. E a gente tem que fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E aquilo que não estiver ao nosso alcance, a gente deve colocar diante de Deus, para que o Senhor, Ele faça a justiça. Sabe por que às vezes a justiça de Deus, ela parece aos nossos olhos que ela demora? Eu explico. Porque Deus, Ele não tem prazer no juízo. Deus tem prazer na misericórdia. Então às vezes a gente olha algumas coisas e pensa, poxa Deus, mas por que tu não age? E deixa eu falar uma coisa para todos, isso é para todos, graças a Deus que Ele não age quando a gente quer, quando a gente gostaria que Ele agisse. Por quê? Porque Deus, Ele sempre dá mais uma chance, Ele sempre dá mais uma oportunidade. Não quer dizer que a gente não tenha que ter esse desejo de ver a justiça, mas a gente tem que esperar na justiça de Deus. Porque quando Deus, Ele está tardando, isso faz parte de uma outra virtude de Deus, chamada longanimidade. Uma pessoa longânima é uma pessoa que tem muita paciência. Sabe aquela pessoa que não sai do sério quase nunca? Tem algumas pessoas, são raras, mas tem, sim ou não? Sim ou não? O filho pula por cima, gente, puxa cabelo, sabe? O meu não puxa, no caso, né? Mas assim, né? E sabe, e o outro xinga, e o outro não sei o que, e o cara continua assim, ó. Sabe aquele cara dizendo, meu Deus, nada tira a paz desse homem, é uma paz que excede todo entendimento. Essa pessoa, ela é o quê? Longânima. Aí alguém que mora junto diz assim,
Mas quando passa, quando ele estoura, entende? Mas ele é o quê? É longânimo. Deus é longânimo, gente. Significa que ele espera, Deus ele fala, Deus ele avisa, Deus ele dá um segundo aviso, um terceiro, um quarto, um quinto. Deus é maravilhoso, gente. E ele vai avisando, ele vai avisando, ele vai avisando, ele vai avisando. Claro que se não houver um posicionamento, um arrependimento, uma decisão, uma mudança, um dia a conta vem. Isso serve para todos nós. Isso serve para gerar temor no nosso coração, porque um dia a conta vem, gente. Um dia a conta vem. Então, nós temos que ter no nosso coração essa fome, essa sede. Diz a palavra que nós seremos fartos. Só que muitas vezes, gente, o que acontece? A pessoa se arrepende. A Bíblia diz que se a gente estiver fazendo mal, mas se a gente se arrepender, Deus vai se arrepender do mal que determinou para nós. E Ele vai retirar o mal. Já viram essa palavra? Não. Não lembro se é Ezequiel ou Jeremias tem esse texto. Maravilhoso. E se, olha só o contrário, e se eu estiver fazendo bem, mas eu me desviar, Deus vai se arrepender do bem que projetou sobre a minha vida e vai transformar aquele bem em mal. E aquele mal que estava previsto sobre a minha vida, Deus pode transformar aquele mal em bem, conforme a minha posição, conforme o meu posicionamento. Mas o que a palavra diz que isso, para mim, gente, todos esses 4, eles geram muito consolo. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, obrigado, os que choram, bem-aventurados os mansos, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Todas, preste atenção, todas essas palavras sobre você ser mais feliz, ela traz o que a gente vive, mas traz o que a gente vai colher a respeito disso. Tenha fome e sede de justiça, clame a Deus por justiça. Clame a Deus por justiça. E se Deus não fez ainda, fique em paz, porque Ele está dando oportunidade de mudança, oportunidade de arrependimento. E tomara que se arrependam, gente. Porque se não se arrepender, vamos lá nas cartas, né? Deus vai vir e vai mover do candeeiro. Deus vai mover no meio da igreja. Amém? Vamos colocar de pé.